esse momento aqui da celebração da igreja, do encontro da igreja, da reunião da igreja, eu lembro muito das festas do Antigo Testamento, né? Quem gosta de ler a Bíblia sabe que na lei, no Antigo Testamento, as festas eram usadas para reafirmar um compromisso, né? Onde Deus ele se utilizava das festas para poder chamar o povo e medir o povo, em que pé que estava o compromisso daquele povo com a sua palavra, com a lei, com os símbolos, com os significados, né, que tinham aquelas festas. Então, são pelo menos 7 festas, se não me engano, as 7 principais festas de Israel. E eu lembro sempre disso, né? A celebração da igreja ela tem a ver com isso, com esse momento que a gente vem aqui e relembra dos nossos compromissos juntos, né? Então, por isso, quando a gente estava ali conversando, quando que a gente volta, né, a fazer o encontro da igreja geral, assim? E a gente pensou, vamos fazer o mais rápido possível para não ficar tão longe, né, uma coisa da outra. E, mas se tiver todo mundo viajando, que seja só o presbitério, então, ali junto, ali tá bom. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, relembrando os nossos compromissos, relembrando a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de verdade nos colocar diante do Senhor e buscar o Espírito dele para a gente viver num tempo tão difícil, né? Para a gente viver num tempo de dias tão maus, aguardando ansiosamente a sua vinda e apressando a sua vinda também, que Pedro fala. Então aqui nós estamos, meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui, né? Eu acho que a gente pode, de repente, no final até tirar um tempinho também para orar por aqueles que estão longe, aqueles que estão viajando. Tem pessoas doentes também, né? Como a minha própria filha, Helena, está meio ruinzinha. Quase que a gente vem, ela estava melhorando, assim, já estava legal, a gente achando que era sinusite. Mas em cima da hora, a gente tomando café, ela, pai, estou com dor de barriga. E começou a dor de barriga, então a gente achou melhor que ela ficasse em casa. Vai que é um vírus, né? Aí começa aquelas fases do vírus, vamos passar para o outro. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui, né, pelos rostinhos aqui de sempre, por aqueles também que estão visitando a gente pela primeira vez. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez aqui? Estou identificando. Esse casal aqui, verdade. Hã? Seus amigos de vocês? Qual que é o nome de vocês? Valdemar e Júnia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, irmãos. Grace, apresenta. A vozinha da Grace, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, a vozinha da Grace está ali, ó. Depois o pessoal que dá o presentinho já vai separando. Já quer dar o presente logo? Vamos inverter logo esse negócio, então, já dá. Hã? Esse casal aqui... Não, mas ela não é a primeira vez que eu já vi. Tudo bem, a gente vai... Hã? É a versão... Hã? É a versão melhorada da Grace, é isso? Eu ouvi assim alguém falando isso, a versão melhorada da Grace. Aí estão te zoando, hein, Grace? Hã? O pessoal tá pegando o teu pé, hein, Grace? Gilmara aí? Gabriel também. Sejam bem-vindos. Já aproveita, já recebe logo o presentinho. Bom, gente, eu quero tentar ser objetivo aqui em compartilhar uma coisa importante. Como eu falei aqui no início, esse momento é o momento da gente renovar alguns compromissos, né, para mim. E nesse tempo da igreja reunida, Deus fala de uma forma mais inspirada, né? Às vezes nós chegamos aqui e a gente nem sabe quem vai falar, muitas vezes é assim. A gente tem se organizado para estruturar também e planejar alguns temas importantes que a gente entende que é importante compartilhar com a igreja. A gente tem pensado sobre isso. Mas eu quero ler com vocês 2 textos que têm a ver com o início do ano e têm a ver com uma conversa que rolou no nosso grupo lá da Igreja no Lar, que eu achei a conversa muito boa. Eu vou ler para vocês, depois eu comento. Eu queria que vocês abrissem, eu vou fazer 2 recortes aqui em 2 textos, um do Antigo Testamento, um do Novo, tá? Eu gosto sempre de integrar os 2 ali, porque os 2 eles comunicam de uma forma mais completa.
mas um texto está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, a partir do versículo 26, é um texto muito conhecido de todos nós, quando Paulo está falando sobre a vida cristã, e ele compara aquele que se dedica ao reino de Deus, aquele que entende o reino de Deus, todo discípulo de Jesus deve viver como um atleta, como um soldado, e ele usa essas comparações para definir e para estipular a forma como nós deveríamos nos condicionar, né? Porque quando você fala de atleta, você fala de treinamento, né? Você fala de militar também, você fala de treinamento, fala de um condicionamento voluntário ou involuntário, dependendo do lugar do país, onde você se condiciona a se treinar, né? Então, basicamente, é isso que ele está dizendo. E no versículo 26, ele diz o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo que ele corre uma carreira, está falando da carreira cristã, da carreira de discípulo de Jesus, e como apóstolo também, aquele encarregado, alguém que leva uma mensagem, ele tinha um senso de responsabilidade muito grande, de levar o evangelho a todo lugar, e ele entendeu que a vida dele, o sentido e o propósito era esse. Então ele fala sobre correr essa carreira. Pode voltar lá, por favor. Então ele fala de correr também eu, não sem meta, ou seja, ele fala da necessidade de haver uma meta, de haver um objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não como um louco que não sabe o que faz, descoordenado, né? Mas com coordenação, com plano, com ideia, com alvo. Pode seguir. E mais esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ou venha eu mesmo ser reprovado. Né? E isso aqui, a Bíblia não fala explicitamente o que quer dizer isso, por que ele estava falando disso, mas nós entendemos que nesse intuito de fazer coisas para Deus, no intuito da gente, às vezes, se condicionar e a performar, nós podemos nos perder, né? E até mesmo sermos também reprovados e desqualificados. O outro texto que eu quero ler com vocês é um texto de Provérbios, é um texto já poético, né? Mas você sabe que Provérbios é um livro altamente profético, né? Provérbios tem muita referência sobre Jesus. Provérbios tem muitas das características de Cristo, né? Quando ele fala sobre a sabedoria, você percebe isso, que existe ali uma descrição das características do próprio Cristo, né? Inclusive, existe um estudo muito profundo aí da teologia, Provérbios 3, por exemplo, onde a sabedoria se apresenta até como seria o próprio Cristo, o próprio Jesus falando, né? Então existe uma profunda relação de Provérbios com Cristo. E eu quero ler um texto que sempre mexeu muito comigo, que diz assim, Provérbios 21:5. Provérbios 21:5 vai dizer o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Isso é um princípio muito, muito interessante, porque se a gente analisar aqui, o diligente faz planos. E se você observar as palavras que são usadas aqui, diz que tendem à diligência, à abundância, perdão. A diligência tende à abundância, ela tende a nos conduzir à abundância. Por que é tão importante a gente observar essa palavra, tende? Porque aí entra um pouco naquilo que a gente estava conversando ontem no nosso grupo, lá pelo WhatsApp mesmo, rolou uma troca de ideias. Eu sempre gosto disso, né? A gente falando sobre isso, sobre planejar, sobre, de verdade, fazer planos. Até que ponto você fazer planos não corre o risco de você ser uma pessoa
carnal, no sentido de que você depende totalmente da tua própria avaliação, depende da tua própria visão das coisas, e nós entendemos que Deus se agrada de um coração quebrantado, que é conduzido e tal, como Jesus. E aí nós conversamos um pouco nesse sentido, assim, até que ponto a nossa vida ela não tem que ser guiada apenas por uma inspiração, e até que ponto é importante o plano, né, o projeto, você fazer um projeto. E a gente discorria sobre isso. E por que eu acho que é importante a gente focar no tende, né, no tende? Porque nem sempre aquilo que nós planejamos, aquilo que nós projetamos vai acontecer. Não é verdade? Existem situações que acontecem no meio do caminho que podem atrapalhar um plano. E aí nós discutimos sobre isso, né? Sobre a importância da gente fazer planos, sabendo sim que nós podemos em algum momento fazer planos carnais. Nós podemos, às vezes, planejar por causa de motivos ruins, motivos carnais. Mas nós também precisamos aprender. Nós olhamos para as Escrituras, a gente observa que há uma necessidade de você fazer planos, de você se organizar, porque o diligente, como diz esse texto aqui é muito claro, os planos do diligente tendem à abundância. E aí nós chegamos a uma conclusão assim, de que o maior projeto que nós devemos aspirar é de verdade se parecer com Jesus Cristo. Essa foi a conclusão ali. E tudo que nós fazemos deve se convergir para isso. Os nossos planos devem ter esse parâmetro. Os nossos projetos devem ter esse parâmetro, né? Esse projeto meu, ele me aproxima mais de Deus, ele me torna mais parecido com Jesus, né? Qual é o motivo desse plano? Então a gente começou a conversar sobre isso ali, e foi assim, foram vários áudios ali, a gente trocando essa ideia, conversando, né? Mas eu queria começar dizendo isso, que os planos do diligente, eles tendem à abundância. Os planos de quem quer fazer a vontade de Deus e coloca isso como o alvo da sua vida, tende à abundância. Mas não é só de quem quer fazer a vontade de Deus, não. Também você pode fazer planos terríveis, planos com motivos também totalmente egoístas, e isso pode dar certo aos olhos do homem. A questão é que a diligência em si, se você é diligente tanto para o mal ou tanto para o bem, tende a dar certo. Olha que coisa terrível, né? Terrível ao mesmo tempo boa, é um paradoxo, né? Porque se você é diligente, é muito possível que aquilo que você está planejando dê certo. Então, muitas vezes, não coloca na conta de Deus uma coisa que você, não, está dando certo a Deus. Não necessariamente isso, porque os filhos das trevas, inclusive, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes o que eles fazem acontece. Não é verdade? Então a questão é, no que você está focado? Qual é o teu alvo final? Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é agradar a Deus? Ou o teu objetivo é agradar a si mesmo? O teu objetivo é fazer célebre o teu próprio nome? Né? Qual que é o teu objetivo? E de vez em quando a gente precisa corrigir o rumo das coisas, a gente precisa corrigir os motivos, né? Nós precisamos disso. E aí, dentro dessa reflexão, eu quero voltar aqui, quero lembrar de uma, vamos dizer assim, uma formulação de ideias que nós fizemos no ano passado. Eu não sei quem estava aqui no ano passado. Ano passado foi semana passada, né? Mas eu sei quem estava aqui mais ou menos na metade do ano passado, onde eu falei sobre os 10 hábitos centrais que nós queremos cultivar nessa comunidade. Nós entendemos que Deus quer cultivar aqui entre nós uma comunidade sadia, uma comunidade de discípulos que caminham de uma forma sadia. E para isso, nós precisamos de um plano, né? Nós precisamos ter um plano também.
Se você for olhar para a vida de Jesus, para a obra de Jesus, Jesus tinha um plano. Você vê muitos momentos que Jesus ele muda o plano, ele muda às vezes a rota, ele muda algumas coisas, ele corrige a rota. Mas Jesus tinha um plano, né? Jesus sabia que ia viver pouco nessa terra ali. Morreu jovem, né? Morreu fisicamente jovem. Ele tinha um plano, e nós precisamos também de planos espirituais, planos que estejam de verdade conectados com o objetivo fundamental, que é de sermos transformados na imagem de Jesus. E é isso que nós desejamos aqui nessa comunidade. A gente deseja que a mentalidade de ser um discípulo de Jesus se desenvolva em cada um, onde cada um se comprometa de verdade. Porque assim, nós podemos ajudar algumas pessoas, por exemplo, a se disciplinarem, mas é muito importante que você tenha esse desejo de viver uma vida disciplinada e consagrada a Deus. É muito importante que você tenha isso. E que você tenha também parâmetros, formas de como você avaliar a tua vida e você avaliar se as coisas, a forma que você está vivendo está dentro desse plano, está dentro desses critérios. E eu quero relembrar para vocês. Quem lembra aqui dos 10 hábitos centrais? Alguém lembra dos 10 hábitos centrais que eu falei? Duvido que alguém lembre. Os 10 hábitos centrais. Não precisa lembrar de tudo não, gente. Alguém lembra de algo? Pelo menos um? Quietude, solitude. Ah, não, aí já está olhando, sem olhar. Tá? Ah, está procurando. Simplicidade, o Cristiano lembrou de simplicidade. Hã? Leitura bíblica diária. Jejum. Simplicidade. Generosidade. Agora... Gente, esses 10 hábitos que eu quero relembrar vocês aqui, esses 10 hábitos aqui que tem a ver com o que Paulo fala ali, que é você esmurrar o teu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão, no sentido de que você tem uma esperança e você vive condicionado nessa esperança. Você vive focado nessa esperança. A palavra orienta a gente a buscar viver nesse mundo de uma forma piedosa, aguardando a vinda do Senhor. E até que Ele venha, muita coisa vai acontecer. E se você não se condicionar, se você não, de verdade, levar isso a sério, naturalmente vai sucumbir. O nosso papel aqui é relembrar uns aos outros. Nosso papel aqui é fortalecer uns aos outros. Se você olhar as cartas de Pedro, quem já estudou as cartas de Pedro? As cartas de Pedro, ele está sempre falando de lembrar. Eu quero lembrar vocês, eu quero manter viva a lembrança, eu quero lembrar. Então, nosso papel aqui é esse. Tá? Nós estamos vivendo no mundo, no sistema inimigo, aquilo que nós cremos, e nós precisamos viver como soldados e como atletas. Nós precisamos ter um plano de contingências, plano de fuga, plano de tudo, plano no sentido do que eu quero alcançar. A gente vive assim. Se a gente está muito confortável e muito adaptado às coisas à forma que esse mundo pensa, a gente já foi embora. Nossa fé, ela é uma fé frágil. Uma fé frágil. Nós podemos ser corrompidos pelo engano, pelo auto-engano do nosso próprio coração. A gente pode ser conduzido pelas nossas próprias cobiças e nem está percebendo. Às vezes a igreja só se tornou um ponto de referência assim, muito distante. Ah, eu sei que os irmãos pensam assim e tal, não sei o que. Não é o que os irmãos pensam, gente. É o que Deus pensa sobre as coisas. Então nós precisamos olhar para esses 10 hábitos aqui e entender que eles são apenas uma forma didática da gente lembrar de aquilo que a gente precisa exercitar como povo de Deus.
Porque Deus está criando para si, está desenvolvendo para si um povo santo. Amém? Um povo santo, um povo que amadurece. Ah, mas, poxa, tem tanto problema ainda, né, na igreja e tal, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, tem vários problemas. Mas o que você tem feito na tua vida para corrigir esse problema? Como você tem se colocado para você servir a Deus na comunidade que Ele te plantou, no ambiente que Ele te plantou, e por aí vai. São várias perguntas, né? Mas eu quero começar aqui lembrando, eu falei que eu seria sucinto. Eu quero lembrar aqui, primeiro, do nosso compromisso com a oração. O hábito da oração, não apenas o compromisso, mas o hábito da oração. Na verdade, quando você tem um compromisso, você desenvolve o hábito. Uma comunhão com Deus, um diálogo sincero, um tempo em que você reserva de verdade para orar, onde você se aquieta, onde você pode falar menos, você pode silenciar mais, onde você desenvolve essa vida de oração como Jesus. E para isso não precisa eu explicar muita coisa, né? Mas eu quero aqui reafirmar com vocês o nosso compromisso de viver uma vida de oração comprometida. Ah, mas Ginho, eu oro enquanto eu dirijo, enquanto eu oro pelo trabalho. Mas eu quero aqui reafirmar, olha o que eu estou falando, reafirmar o compromisso de você ter de verdade um tempo específico no teu dia, prioritário, em que você vai parar, em que você vai orar, você vai ter tua lista de oração, de motivos que você não quer esquecer, e você vai colocar isso diante de Deus, com persistência. Como que é a palavra, Marcão? Além de persistência é... Hã? Não, o Marcão usou uma palavra interessante esses dias. Consistência. Consistência. Lucas 5,16 fala disso, como Jesus buscava lugares solitários para orar. E o segundo hábito está totalmente relacionado à oração também, que é o silêncio, solitude. A necessidade de desenvolvermos e buscar a paz e quietude, uma sociedade ansiosa e inquieta. O compromisso que nós temos disso, de desenvolver solitude, desenvolver silêncio. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitos de nós não conseguem fazer, não conseguem ficar sozinho consigo mesmo e Deus. Não consegue. Tem que ter gente por perto, tem que estar falando, tem que estar opinando, tem que estar recebendo opinião, tem que estar o tempo inteiro ligado. Eu mandei até uma música, eu não sei quem ouviu essa música aí agora no final do ano, muito boa, que a tua presença vai me transformar. O Gerson Borges fala que quando eu te buscar, eu vou me desligar. Isso é um compromisso que a gente precisa ter, deixar o celular de lado, nesse momento. Solitude. Gente, isso não é para pastor e para missionário, isso é para gente que quer viver com Deus. Isso não é para líder, isso é para quem quer sobreviver. Você quer sobreviver? Além de sobreviver, você quer viver uma vida abundante, né? Que não é só sobreviver, tem que viver uma vida abundante. Leitura bíblica diária. A gente fala disso já há quantos anos? Eu sei que tem vários grupos aqui que se desenvolveram nisso aí, né? Mas muito mais do que só ler, mas cultivar uma mentalidade transformada e centrada na verdade, em um mundo vazio da verdade, através da meditação nas Escrituras. Efésios 5:26. Abre, por favor, Efésios 5:26. O que fala em Efésios 5:26? Estevão. Aqui é um recorte, né, um versículo muito dentro de um contexto em que diz que Deus santificou para ser a igreja, está falando da igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, né? A palavra lava a gente.
Tem pessoas que você vê que elas estão lavadas pela palavra. A palavra já lavou ela, os conceitos desse mundo já batem, já não colam mais. Já consegue perceber, você vê nitidamente a diferença daquela pessoa que foi lavada pela palavra, daquela pessoa que ainda não foi, que ela mistura tudo, ela não tem um filtro bom, ela não consegue perceber. Cola nela, a mentalidade desse mundo cola nela de uma forma muito fácil. Você é uma pessoa frágil. Está frágil. Então você já foi lavado pela palavra? Você tem a certeza? As pessoas que estão, os teus pastores, aqueles que te lideram no Senhor, como que eles te veem? Faz essa pergunta. Uma pergunta boa. Você me vê lavado pela palavra? Pode dar uma boa conversa. É verdade. Tá rolando isso aqui que o Luiz está falando, bem lembrado, Luiz. O Franco ele tem um grupo lá, a comunidade Servo Livre, acho que não sei quem que ainda não está lá, mas quem quiser estar, não está, só falar com a gente que a gente manda o link. E ele sempre manda uma reflexão todo dia ali, né? Não sei quantos de vocês acompanham, eu costumo acompanhar bastante coisa, nem tudo, mas a maioria. E ali ele vai começar a postar reflexões diárias sequencialmente sobre cada capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, perdão. Né? A leitura vai ser do Novo Testamento e a ideia, a meta, a organização, o plano é ler o Novo Testamento todo, pausado, o ano inteiro, com comentários. Então, vale a pena. Começa dia 11. 11 é o quê? Segunda? É um domingo? O domingo que vem. No domingo que vem vai começar. E tem vários outros grupos aí assim, dessa forma. Tem vários outros grupos que você também pode participar além desse, né? Outro hábito que eu coloquei, né, que eu apresentei para a gente lembrar, é o hábito do jejum. Uma comunidade que enxerga a necessidade de se abster dos impulsos e desejos desenfreados em busca de ouvir a voz de Deus. É por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos para esmurrar o nosso corpo. Nós esmurramos para esmurrar a nossa vontade, para reduzir a nossa vontade à obediência do Espírito Santo de Deus. A palavra. Então, a gente não jejua para conseguir coisas só. Na verdade, a gente não jejua para conseguir coisas. A igreja evangélica criou esse hábito. É quase que uma penitência. É quase que aquela coisa assim da promessa, né? Da escadaria da penha, de subir da escadaria da penha. Senhor, se o Senhor me der, eu vou jejuar, ou vou jejuar para o Senhor me dar. E a gente sabe que não é isso. Acho que a maioria aqui já sabe bem disso. Nós jejuamos porque temos essa necessidade de não perder essa conexão, de não perder o coração quebrantado, a sensibilidade a Deus. Então, por isso nós jejuamos. Outro hábito central, cultive uma mentalidade simples e adoradora. Jesus disse a Marta que apenas uma coisa a bastava: a simplicidade. Isso aqui é um exercício que o presbitério está sempre buscando fazer. Às vezes a gente começa a ver que facilmente os projetos, eu acho que quem também trabalha em alguma empresa com projetos, talvez a Dri deve ter bastante testemunho disso, como facilmente você começa simples, daqui a pouco a coisa vira um Frankenstein, como você começa com uma ideia muito simples de se alcançar e daqui a pouco você está querendo misturar um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue dar conta daquela primeira que você se comprometeu. Eu vejo também que essa mentalidade complexa, ela atrapalha a gente nos relacionamentos. O que eu quero dizer com uma mentalidade complexa, que não é simples? O que é uma pessoa que não é simples? É uma pessoa que tem muitas exigências, uma pessoa que não apenas ela é criteriosa, uma coisa é você ser criterioso, outra coisa é você ter muitas exigências. Uma pessoa que não consegue filtrar bem as suas ideias também. Porque nós temos muitas ideias.
E muitas dessas ideias, elas não vêm de Deus. E nós precisamos filtrar essas ideias. Uma pessoa simples, ela está sempre em busca de novos objetivos. Ela não consegue focar naquilo que realmente é importante e está sempre apenas lidando com aquilo que é urgente. Uma pessoa que não é simples, ela tem um raciocínio complexo, que é difícil de acompanhar. E ainda mais hoje, onde eu estava observando isso, né? Eu estava me inscrevendo numa rede social, assim, não é uma rede social, eu não sei o que é aquilo ali, é um negócio de escrita, que para você acompanhar escritor, para você acompanhar publicações científicas, eu não sei qual é o nome daquele negócio ainda, eu gostei. E aí, nesse negócio que você vai se inscrever, tem uma opção ali que você coloca os seus interesses. Já viu? Você vai clicando nos interesses. Aí, cada vez que você vai clicando naqueles interesses, aí vai criando mais abas de coisa. Não, aí você começa a ficar perdido. Eu comecei a clicar em quase tudo. Eu falei, caramba, daqui a pouco estou bombardeado de informações aqui. Eu preciso focar no que eu queria, né? Eu entrei naquele negócio ali só querendo ver publicação científica e seguir um cara lá que eu gosto que escreve. E já estava querendo ver um monte de coisa. E é assim. Tudo está te levando para você ficar assim. Tudo está levando você para você ficar complexo. Para você ter várias aspirações. Para você seguir um monte de coisa. Para você receber um monte de informação. E de vez em quando a gente precisa podar isso. Podar. Quem a gente está ouvindo, quem a gente está seguindo, quem a gente está se conectando. E por aí vai. Essas coisas atrapalham a simplicidade. Como eu falei, já usei aqui Maria como exemplo, né? Jesus usou Maria como exemplo. Esse assunto de Maria é muito interessante porque quando você entende o contexto ali, Marta está fazendo coisas importantes também. Mas Jesus diz que aquilo que ela estava ocupada não era necessariamente importante. Era urgente, mas não era importante. E ali ele ensina ali aquelas irmãs, ensina aquelas pessoas que estavam perto a separar o urgente do importante. Outro hábito, eu vou também focar nesse hábito aqui, que é a generosidade. Nós buscamos cultivar uma vida de contentamento e generosidade ao combater o egoísmo e a avareza em uma sociedade que é rendida ao consumismo e a mamon. E aí, como você gastou agora no final do ano? Como que está a conta de janeiro? Como que está essa conta de janeiro? Como que está essa conta do cartão de crédito? Está quente? Está pesada? Você vai conseguir pagar ela? Uma boa pergunta, né? Uma pergunta difícil de responder. Você fez um controle. Os planos do diligente levam à abundância. Mas mais do que isso, não estou falando de organização financeira, eu estou falando de generosidade, né? Buscamos cultivar uma vida de contentamento e generosidade ao combater o egoísmo e a avareza em uma sociedade rendida ao consumo e a mamon. Abre lá em 2 Coríntios 9, 10 e 11, por favor, Estevão. 2 Coríntios 9, 10 e 11, só para a gente lembrar. Isso aqui é uma das coisas que nós precisamos ser lembrados. Naturalmente, a gente esquece de ser generoso. A nossa carne não é generosa. A nossa natureza humana retém. A nossa natureza humana não quer repartir, não quer semear. A nossa natureza humana tem medo do futuro, tem medo de faltar para si e está sempre em busca de prover para si. Ora, aquele que dá a semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Você crê nisso? Você crê nesse princípio que Paulo está dizendo aqui? Se for depender desse amém aí. Gente, vamos nos animar, porque isso aqui todos nós precisamos nos animar. Vamos lá. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo nisso? Você crê então que é Ele que dá a semente para você semear? Você crê? De verdade, é isso?
A semente que você tem na mão. O que é semente? A semente é qualquer coisa que você tem para investir, para abençoar, para multiplicar. O dinheiro, em certo aspecto, ele é uma semente. O dinheiro é uma semente. Ele é fruto do teu trabalho, que você realizou, que Deus te deu a oportunidade de realizar, e aquilo que você ganha é uma semente. Que você usa isso para você mesmo, ou você usa isso para a glória de Deus. Então, ora, aquele que dá semente, que semeie pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, se você crê nisso mesmo, se você crê nessa verdade, você precisa identificar, primeiro, as sementes que estão nas tuas mãos, e na hora de você pegar essa semente para lançar ela, você ser generoso, fazer uma porção generosa. Ou seja, você não vai administrar aquilo, você vai lançar. Consegue entender? Porque eu vejo que isso é uma das grandes crises e dilemas das pessoas. As pessoas querem administrar aquilo, elas querem ter o controle daquilo, elas querem saber o que vai ser feito. As pessoas têm medo de abuso religioso hoje, não é que existe mesmo, a gente sabe que existe. Às vezes você é animado a semear na vida de alguém que você não sabe o que aquela pessoa vai fazer, embora a gente recomenda sempre que seja num solo fértil, né? Que você aprenda a discernir o solo fértil. O que é o solo fértil? Para você semear a tua semente. O solo fértil é você abençoar a obra, o avanço da obra do reino de Deus. O solo fértil são pessoas comprometidas com o reino de Deus. Eu gosto assim de ofertar na vida de algumas pessoas que eu sei que elas estão comprometidas de verdade, até o último cabelo, no reino de Deus. Eu sei que isso é um solo fértil. Um solo fértil é você abençoar o teu pai e a tua mãe, você honrar o teu pai e a tua mãe. Né? Não é isso? Um solo fértil é você ver, por exemplo, um casal que está começando, discípulos de Jesus que vão se casar, e, poxa, você semear, ajudar ele a começar a vida, isso é legal, é um solo fértil. O que mais que a gente pode dizer de solo fértil aí? Falei da obra missionária. A vida daqueles que semeiam a palavra na tua vida, semeiam verdades espirituais em você e cuidam de você. Isso é um solo muito fértil. Gálatas 6 fala isso, para você honrar com coisas materiais aqueles que te semeiam em você coisas espirituais. Não sou eu que estou dizendo, embora às vezes o presbitério, acho que o Sandro é mais livre, costuma falar que ele fala com mais liberdade sobre isso, mas às vezes eu mesmo fico meio constrangido assim, de falar sobre isso, porque eu estou na obra, às vezes as pessoas podem achar que eu estou falando por causa de mim, mas não é não, gente, a gente tem que ensinar aquilo que a gente mesmo pratica, aquilo que a gente mesmo faz. Então, quando a gente semeia isso na vida daqueles que semeiam sobre nós, né? Então, gente, eu não sei quem que tem experiência. Alguém tem experiência, testemunho para contar? Não vou colocar para falar, não. Pode levantar a mão. Alguém tem testemunho com isso? Você tem testemunhos? Então, quem já tem testemunho disso sabe o que eu estou falando. Sabe que é legal você muito bom quando você identifica um solo fértil. Então, a gente precisa estar ligado para perceber aonde que vai ser esse solo fértil. Mais do que você ficar só vendo ali vídeo de investimento, onde você vai colocar, se vai mandar, que isso é bom também, não é ruim não. Você vai mandar para fora, você vai investir em dólar, Bitcoin, fundos imobiliários. O melhor investimento a dar, né? É difícil, né, pensar nisso, né? O Franco fala isso mesmo. É difícil. E eu confesso, irmão, eu estou falando isso aqui porque para mim, a minha natureza, eu sei que é de vocês também, mas a minha natureza, ela passa longe disso. Não quer isso. Tem gente que eu acho que é mais dado, realmente, eu acho que tem gente que é mais dado, mais generoso. Naturalmente, até falando. Embora eu acredito que a generosidade é uma virtude espiritual que você cultiva. Mas tem gente que é mais dado. Eu sei que a minha natureza não é assim.
Oi? Sim, ele continua, né? Pode continuar ali o texto de Coríntios, Estevão. Pode seguir. Aí, isso aí. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz parte, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, imagina que a igreja é esse ambiente onde a generosidade ela flui, ela corre solta. Já viu aquele momento que sim, você já teve aquele momento que você está para pagar a conta no restaurante, fica brigando para pagar? Mais ou menos isso deveria ser a nossa vida no reino de Deus também. A gente quer ser participante da generosidade. Tem algumas situações que às vezes surgem para o presbitério e que a gente entende assim, a importância de ir lá e semear. Necessitados, por exemplo. Quem cuida do pobre, do órfão, da viúva. Órfão e viúva. Caraca, que terreno fértil para você semear. Órfão e viúva. O presbitério busca sempre identificar essas coisas. De vez em quando cai. Teve uma situação agora de uma irmã que estava passando um momento muito difícil. E todos nós no presbitério, a gente teve a mesma ideia. Assim, não, vamos semear, vamos segurar isso aí, vamos semear, né? Vamos lançar semente. Amparar. Além de amparar, é uma semeadura. Né? Então, a gente, nesse exercício de se tornar generoso, e isso ser creditado a Deus, porque quando nós somos generosos, nós creditamos glórias a Deus, tributadas graças a Deus. Isso é uma forma de glorificar a Deus. A forma que você lida com o dinheiro, assim. A tua generosidade, ela se transforma em tributo a Deus. Olha que coisa tremenda. Isso transforma em tributo a Deus. E a gente poderia falar muitas outras coisas, tá? Além do solo, para você identificar, mas eu quero seguir aqui para não ficar extenso. O outro compromisso, o testemunho. Existe um poder transformador no compromisso que assumimos em declarar ousadamente, publicamente, as convicções de fé que desenvolvemos ao obedecer a palavra da verdade. 1 Pedro 2,9 fala disso, da gente proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Então, existe um poder transformador no compromisso que assumimos. Eu estou lendo aqui, irmãos, porque eu escrevi e eu acredito que as palavras aqui estão melhores do que eu poderia usar. Existe um poder transformador no compromisso que assumimos em declarar ousadamente e publicamente as convicções de fé que desenvolvemos ao obedecer a palavra da verdade. Então, nós somos transformados à medida também que nós testemunhamos. Você crê nisso também? Às vezes o nosso testemunho é fraco, é frágil. Às vezes o nosso testemunho é tímido. Quantas oportunidades nós não perdemos? Quantas oportunidades você perdeu em 2025? Que às vezes você nem imagina. Eu sei que alguns de nós somos mais tímidos, mais introvertidos. Mas eu falo de você ser consistente também, aí entra a palavra, no teu testemunho. Você não precisa se tornar uma pessoa extrovertida. Eu tinha um pouco essa crise de que eu achava que eu tinha que ser igual o Fonseca. Tipo, sai falando com todo mundo, fala até com um papagaio. E eu sei que eu não vou ser o Fonseca. Eu não vou ter aquela cara de pau que ele tem. Porque o Fonseca é cara de pau, né? Tem pessoas que têm cara de pau e falam assim, pá. Mas eu preciso, dentro da minha característica, aquilo que Deus tem feito na minha vida, ser uma testemunha consistente, verdadeira, assim. Não só nos momentos em que eu falo, mas o quanto eu falo, o como eu comunico, o que eu expresso. Você não precisa se tornar uma pessoa extrovertida para isso, precisa ser uma pessoa obediente a Deus. Uma pessoa obediente a Deus, que muitas vezes você vai ter que romper com a timidez. E ser ousado. Exatamente. A ousadia
ela é uma virtude do Espírito que está em nós. Aí que está a questão, né? Muitas vezes a gente se acovarda, a gente fica covarde. Aí você vê assim, cara, isso é a minha carne, não é o Espírito que está em mim, porque o Espírito que está em mim, ele é o Espírito de ousadia, né? Que Paulo fala para Timóteo, ousadia e intrepidez. Então, o testemunho te transforma, meu irmão. Então, se você tem fracassado no teu testemunho, ou se sentido assim, incapaz de testemunhar, eu quero ser aquela voz que motiva. Assim. Hoje tem um monte de coach te motivando, né, falando um monte de coisa. Mas eu vou ser aqui uma voz só que vai te motivar. Você pode, você consegue. Você consegue, você pode. Por quê? Porque o Espírito está em você. Ele é o espírito de ousadia, não é de timidez, né? Você pode. Se era uma palavra de ânimo que você queria, está tendo agora. Outro hábito, o serviço. Cultive o serviço como um meio de desenvolver o seu amor a Deus, praticando a justiça e utilizando os dons que recebeu. Isso aqui também a gente fala há quantos anos? Hebreus 6,10, o autor da carta aos Hebreus fala que a gente manifesta, que Deus não vai ficar esquecido, na verdade, do amor que nós evidenciamos quando nós servimos aos santos. Nós evidenciamos o amor de Deus, o amor que nós temos a Deus quando servimos a comunidade, quando servimos a Deus e a igreja. Então, quando você está servindo, não vai servir só para se sentir útil. Vai para servir porque isso é uma evidência, você está evidenciando para Deus que você o ama. Entendeu? A lógica tem que ser essa, porque na hora de desistir, você vai pensar, não, eu estou nesse negócio porque eu amo a Deus. Né? É assim que funciona. Então, está relembrado, serviço. Outro hábito que a gente precisa cultivar, que também não é natural, a hospitalidade. Alguns também, eu volto a dizer, tem gente que é mais hospitaleiro que outro, tem gente que é mais dado a isso. Mas buscamos uma cultura de hospitalidade em um mundo de medo, individualismo e reclusão. Então, nós precisamos desenvolver isso. E está cada vez mais raro você encontrar pessoas que desenvolvem hospitalidade. De verdade, cada vez mais raro. Raro porque a gente não tem disponibilidade para isso, muitas vezes. A gente não se coloca disponível para isso. Raro porque a gente está ocupado demais com as nossas coisas. Raro porque a gente tem ciúme das nossas coisas também. Dos nossos bens. Tem ciúme. Raro porque dá trabalho. Você ser hospitaleiro dá trabalho. É raro porque para você ser hospitaleiro você tem que ser aquela pessoa desprendida que de verdade colocou como alvo acolher aquelas pessoas. Não é ficar bajulando, mas é acolher de verdade. É tão legal, eu não sei quem já teve experiência de estar na casa de pessoas hospitaleiras. Cara, é um refrigério, né? É um refrigério para a alma, assim. Toda vez que eu vou no Chile, eu tive no Chile agora a última vez, fiquei em Colina, e os irmãos lá, Javier e Catherine, colocaram a gente no quarto deles, não falaram nada. Não falaram nada. E eu já fui sacando assim, a Isa, que é curitibana, ela ficou escandalizada. Como assim? Ela vai colocar a gente no quarto dele? Eu falei, amor, isso é normal, amor. Você que ainda é curitibana demais, hein? Desculpa os curitibanos. Brincadeira, é brincadeira, tá, gente, com os curitibanos isso. É uma brincadeira, isso é só uma caricatura, né? Eu sei que tem um monte de curitibano hospitaleiro aí. É só uma brincadeira. Mas ela ficou assim, caramba, amor. Tá, e como aquilo nos edificou profundamente, a ponto da gente voltar pensando nisso, assim, cara, a gente tem que servir nesse padrão, cara. Tem que ser esse o padrão. O padrão é esse aí. Nós voltamos edificados com aquela hospitalidade daqueles irmãos. E hospitalidade, você sabe que não é só receber alguém que está viajando. Hospitalidade é você, naturalmente, no teu dia a dia, colocar a tua casa e o teu tempo à disposição para acolher, para receber,
para ter trabalho, para ser incomodado. Isso é hospitalidade. É a abertura que você dá para ser incomodado. Aquilo que te incomodava antes não te incomoda mais. Você... Ah, um incômodo? Mas é um incômodo saudável, gostoso, bom. Né? A gente precisa de ser incomodado de vez em quando, não é verdade? Então nós precisamos. Comunidade, por último, comunidade. O hábito de desenvolver a comunidade. Como assim, Jim? Isso aqui é interessante porque eu coloquei isso aqui como um hábito, porque nós todos aqui somos construtores de comunidade. Isso me chamou muita atenção quando a gente, na editora, a gente contratou um rapaz que ele é do marketing e ele é especialista em construção de comunidades. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu sou leigo, né? O pessoal do marketing já está mais acostumado. Especialista em construção de comunidade. Eu falei, caramba, como que tu faz para construir uma comunidade? Que é tão difícil. Me diz aí, né, o que você faz, que eu vou anotar. Né? Mas eu fui entendendo mais ou menos que era um trabalho, ele é focado em desenvolver coisas para construir a comunidade. O que é a construção de uma comunidade? É onde pessoas estão conectadas em torno de uma causa ou de uma fé, de uma ideia, coisas do gênero. Hoje, inclusive, não sei se você sabe, o maior trabalho do marketing é que você faça parte de uma comunidade, porque eles já identificaram como uma forma de você comprar, de você consumir. Alguém aqui faz parte de algum grupo de achadinho na Amazon, no Shopee? Ah, você foi o primeiro a me mostrar isso. Só o Ali? Ah, gente, fala sério, fala aí. Eu sei que a maioria aí faz parte de achadinho. Isso é uma estratégia do marketing para fazer você consumir. Então, o que os caras identificaram? Que a comunidade, você construir uma comunidade faz você consumir mais, porque tem engajamento. Mas isso me trouxe uma reflexão muito interessante sobre a construção da comunidade, porque todo discípulo de Jesus é um construtor de comunidade. Nós deveríamos estar o tempo inteiro pensando em como edificar essa comunidade, que é a igreja, é o corpo de Cristo. Não é só os pastores, é o tempo inteiro. Tem uma necessidade, eu vou suprir. Cara, eu estou vendo que os adolescentes aqui estão meio assim, meio avoados, não estão nem aí para nada. Eu vou me aproximar dessa galera e vou servir, vou influenciar, vou chamar para minha casa. Eu vou, sei lá, fazer qualquer... Eu estou dando esse exemplo dos adolescentes, das crianças, porque eu acho que isso é uma necessidade muito importante que a gente dá pouca atenção hoje. Pouca atenção. De ensinar as crianças. Pregar a palavra para crianças. Pregar o evangelho para adolescentes. Eu tento me esforçar de vez em quando, mas para mim é uma dificuldade muito grande. Eu sei que tem pessoas que têm essa capacidade muito maior. Mas, gente, isso é uma necessidade, isso é um trabalho muito nobre e é um trabalho muito necessário. Então você identifica a necessidade. Então como que você constrói a comunidade? Você constrói a comunidade quando você para de, por exemplo, só querer ser alcançado. Você quer alcançar. Você entender? Você quer parar de ser visto. Você quer ver. É assim que você constrói a comunidade. Tipo assim, eu estou vendo. Eu vou lá e sirvo. Eu vou lá e me conecto com essas pessoas. E assim você cria conexões. Assim nós vamos criando conexões. E a comunidade vai se desenvolvendo. Tem outras formas também. Né? Você pegar e servir a palavra. Mas mais do que tudo, inclusive mais do que tudo, eu quero terminar dizendo isso. Para você construir a comunidade, a argamassa dessa comunidade, dessa construção, vamos chamar assim, o tijolo dessa construção, é a palavra. Nós precisamos que a palavra direcione os nossos relacionamentos. Eu estava pensando sobre isso. Não adianta a gente ser uma igreja relacional, a gente construir uma comunidade, se
de verdade, a palavra não habita em nós. Tem que ser a palavra que tem que nos ajudar a construir essa comunidade, senão a gente vai construir qualquer outra coisa. Amém? Vocês lembraram agora dos 10 hábitos? Estão lembrados aí? A gente tinha feito uma série de vídeos lá no YouTube, que eu não sei se vocês perceberam, acho que é até uma coisa interessante falar, né? Não sei se vocês perceberam, mas nosso canal do YouTube simplesmente desapareceu. Um canal de anos que nós temos, onde a gente tinha um arquivo, um acervo de vídeos gigantesco, se perdeu, simplesmente se perdeu. A gente até agora não sabe o que aconteceu exatamente, aí o pessoal técnico está tentando entender, mas sumiu. Eu vou entender o seguinte, a gente precisa, Deus está nos chamando a atenção para a gente produzir mais conteúdo. Vamos produzir, então, novos conteúdos, vamos nos dedicar a gente se alimentar, a gente de verdade ter esse compromisso também de consumir isso. Eu queria dar essa ênfase também, assim, ó, eu vi que a Lari e o Luiz entenderam isso, uma vez a gente conversando, que assim, você vai ouvir muitas coisas na internet, pregadores muito melhores do que nós, e aqui, quando eu digo nós, aqueles que costumam falar, né, aqui ou no Rio. Mas eu não sei como que é a fidelidade dessas pessoas, eu não sei. Então, assim, se você conhece a fidelidade, priorize isso. Se você sabe da fidelidade, da vida dessa pessoa, priorize ouvir essa pessoa. Esse é o meu critério. Eu tenho vontade de escutar um monte de gente que já nem existe mais, gente que já morreu, que é um legado maravilhoso. Mas eu tenho pessoas que eu conheço, que eu sei, que eu posso ouvir tranquilo, que são fiéis. Então, essa é a dica. Essa é a dica. Então, nos ajudem também, quando a gente for começar a construir alguma coisa nesse sentido, a gente saber que vai ser feito alguma coisa e a gente se engajar lá também. Amém? Eu falei no início que eu ia orar, a minha ideia também era que a gente orasse por aqueles que não estão aqui, né? Mas eu quero assim te perguntar, né? Eu quero perguntar se de repente tem alguém que ouviu assim todos esses hábitos aqui e se vê assim realmente distante disso tudo, se vê realmente distante do compromisso de desenvolver esses hábitos. Vê que assim a sua vida está distante dessa abundância que o livro de Provérbios fala. Porque lembrando o primeiro texto que foi utilizado aqui, os planos do diligente, o que acontece? Tendem o quê? A abundância. Os planos diligentes tendem à abundância. Eu não lembro o que acontece com o outro lá, que não é diligente. Deixa eu ler aqui. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva... esse aqui é bom. A pressa excessiva, a pobreza. Nós temos muita pressa. Você já se viu assim com pressa desnecessária? Às vezes, quando a Isa que me alerta, fala, amor, é só a gente vai até ali. Eu gosto de ser pontual, eu não gosto de chegar atrasado, acho que isso é um compromisso de caráter, você ser pontual. Mas às vezes eu tenho pressa para algumas coisas, às vezes eu estou vendo que eu estou dirigindo assim, uma velocidade que eu falei, caramba, para que eu estou nessa pegada aqui? Eu posso ir mais de boa, mais com calma, deixa desenvolver bem a marcha do carro, né? Vai consumir menos. Vamos apreciar a paisagem, né? Vamos devagar. De vez em quando eu tenho que me condicionar a isso. Porque a pressa excessiva, ela realmente te leva à pobreza, ela te empobrece. E aqui, isso aqui não está falando só de dinheiro, porque eu conheço pessoas que são muito pobres, mesmo tendo dinheiro. E eu conheço pobre que é pobre de dinheiro e pobre também de outras coisas também, e aí é pior ainda. Ô louco, né, Miguel? Ô louco, ser pobre de dinheiro e ser pobre também, não de espírito, porque pobre de espírito é até algo bom que Jesus fala, né? Que é sem recurso, mas pobre no sentido de que não
não tem conteúdo de verdade, não tem profundidade. A pressa é excessiva. Quem se vê assim, dessa forma, apressado, agitado, ansioso, sem de verdade traçar os planos do diligente, que se vê assim, cara, eu preciso disso. Eu não estou falando de perfil, gente. Não estou falando de perfil mais organizado, mais planejado. Estou falando de você realmente querer essa virtude, porque isso vai te fazer mais parecido com Jesus. Se tem alguém assim aqui, também eu convido para a gente orar. A gente vai orar por aqueles irmãos que não estão aqui, mas também eu quero orar por você que se vê assim, sem foco, sem saber para onde está indo, que direção vai tomar, que seguir por qualquer trombeta que toca. Se tem alguém assim, eu quero também orar aqui hoje no nome de Jesus. Tem alguém aqui assim, que se sente assim, que quer se expressar aqui hoje? Isso não é um apelo necessariamente para você vir aqui na frente, mas coloca a mão assim no teu peito, assim, para você orar, para a gente orar por isso. Coloca a mão no teu peito para a gente orar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo juntos aqui que passamos, quero te louvar, porque temos a Tua palavra que tem nos direcionado, tem nos inspirado, Senhor, e nós não queremos perder a inspiração da Tua palavra. Nós queremos todos os dias, Senhor, e principalmente nesse ano, nos alimentar de uma forma ainda mais profunda das Escrituras, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra, ela permeie nossa forma de pensar, nossos sentimentos. Nós queremos ser guiados pela Tua mente, Senhor, pela Tua forma de pensar. Eu te peço isso em nome de Jesus para a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. E eu clamo também por aqueles que não estão aqui por algum motivo. Te pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os traga em paz, que o Senhor os traga, Senhor, ainda mais motivados e animados a se manterem, Senhor, firmes nesse pacto, nessa aliança, nesse compromisso que nós temos contigo e uns com os outros, Senhor. Renova as forças do cansado, renova aqueles que estão desanimados, renova aqueles que precisam, Senhor, ter essa nova visão, mais uma vez, restaurada, Pai. Nós pedimos, no nome de Jesus, restaura a visão, restaura daqueles que estão se vendo dessa forma, como nós falamos aqui, com pressa excessiva, Senhor, agitados. Nos livra de vivermos assim, Senhor. Nos livra de nos agitarmos demais sem perceber a velocidade que estamos. Traz essa consciência, Senhor, no nome de Jesus, para cada irmão meu, para cada um que está aqui, Senhor. No nome de Jesus, que o Teu Espírito, que a voz do Teu Espírito seja mais uma vez ouvida, Senhor. E que esse escutar da Tua voz seja definitivo para mudar a atitude, para mudar a direção, Senhor. Nós clamamos por isso no nome do Teu Filho Jesus. Eu quero clamar também por aqueles que não vieram, Senhor, hoje aqui porque estão doentes, estão enfermos. Nós te pedimos, ó Deus, que eles sejam agora tocados também pela Tua mão, sejam curados. Nós clamamos no nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor. Amém.